Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Como de costume, nós estamos aqui mais uma vez, no intuito de junto, eu e você, entendermos um pouco mais a palavra de Deus. Nós estamos procurando sempre algum assunto dentro da palavra de Deus e talvez existam algumas polêmicas. Nós encontramos muitos tipos de pregadores e uns dão ênfase a uma coisa, outros a outra, alguns inventam alguma coisa para motivar as pessoas, para alegrar as pessoas. Mas nós não estamos aqui para inventar, nem para motivar ninguém a ficar feliz. Eu me sinto um pouco mais realizado quando as pessoas me ouvindo ficam preocupadas, que é a preocupação com a perda da salvação que traz a pessoa mais para perto de Deus e do Evangelho, vindo assim a tentar compreender e seguir um pouco mais de perto. Em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós encontramos aqui um assunto bastante polêmico, bastante pregado. E nós vamos fazer uma leitura. O subtítulo diz assim: Zaqueu, o publicano. Nós encontramos muita gente logo de cara chamando Zaqueu de ladrão, de desonesto. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas a palavra de Deus nos diz alguma coisa para prestarmos atenção. Nós estamos aqui para falar de procura de perdão. E nós encontramos um publicano procurando conhecer Jesus e a sua doutrina. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. O olho de Deus não olha para a nossa posição, não olha para nossas posses, mas o olho de Deus olha para o que pensa o nosso coração, o que está motivando a nossa vida. E procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui na terra, muita gente o seguia. E nós sabemos que nem todos os que seguiam queriam saber da sua doutrina. Uns queriam conhecer por curiosidade, outros procuravam por necessidade, outros, em muitas ocasiões, só queriam comida. Mas o nosso Deus tem conhecimento da nossa vontade, daquilo que está no nosso coração. Uma vez que ninguém consegue enganar Deus. Então, nós encontramos aqui um homem que era rico,
que provavelmente não se misturava com o povão, que tinha uma vida regalada, mas que prestou atenção no movimento que Jesus vinha fazendo. E naquele povo o seguindo. Nós precisamos saber que nós também somos observados. Em todo o tempo tem alguém nos observando. Não importando o que estamos fazendo, como estamos agindo. Se estamos nos comportando bem, alguém tentará nos copiar. Se nós estivermos agindo mal, vamos servir de referência para outras pessoas não fazerem igual. E Jesus ia passando por ali. E conta a história que Zaqueu, dando de frente com as dificuldades, subiu uma figueira brava. Já falaram tão mal dessa figueira, já puseram tanto espinho, tanta dificuldade nessa figueira. Já ouvi falar que Zaqueu se estragou tudo a pintura para descer, porque era depressa. Mas não é nada disso, vamos entender. A figueira brava é apenas uma árvore que não dá fruto. Tem o nome de figueira, dá figos pequeninhos que não são comestíveis. Daí uma figueira brava que não era comestível. Não tinha espinho, não. E pelo que a gente procura saber, era uma árvore até fácil de subir. Porque é uma espécie de árvore que os galhos começam bem baixo. E é grande, é uma árvore grande, de fácil acesso para quem quer subir. E correndo adiante subiu uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Provavelmente essa figueira era na beira da estrada. As poucas vezes que tive chance de ver uma figueira assim, foi na beira da estrada. E ele correu, subiu, porque sabia que ia passar por ali. Ele precisava ver. Tinha colocado no seu coração. E o nosso coração é a chave de todas as nossas procuras, de todas as nossas loucuras. Quando nós colocamos no nosso coração, nós fazemos o possível e o impossível para realizar. Às vezes fazemos mais do que está na nossa condição. E ele subiu, ele teve dificuldade. E diz assim o versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos entregamos à causa de conhecer a palavra, Deus se move para nos ajudar. Deus coloca condições. Talvez você seja um escolhido de Deus e ainda não se deu conta disso. A palavra diz que nós precisamos estar à disposição. Costumo dizer que toda caminhada, por mais longe que seja, o destino que nós queremos ir, começa com o nosso primeiro passo. Começa com um projeto e nós começarmos. Deus espera que cada um de nós demos um passo em direção a Ele, para Ele poder trabalhar na nossa vida. Olha, quando isso aconteceu, aquelas pessoas que se julgavam talvez um pouco mais aprimoradas no que estava fazendo, em seguir Jesus, em estar perto, começaram a murmurar, dizendo que Jesus ia entrar, ou teria entrado, na casa de um pecador. Isso já aconteceu na minha vida um dia. Eu era pecador.
Mas o dia que eu procurei, eu encontrei, porque eu dei o primeiro passo. Então nós precisamos nos mover em direção a Deus. Quando nós nos colocamos à disposição, Ele nos usa. Eu acho até estranho alguém dizer, você quer aceitar Jesus? Não. Seria a coisa mais boa se nós pudéssemos realmente aceitar Jesus. Nós temos que fazer alguma coisa para que Deus nos aceite. Tem que haver uma mudança em nós para sermos aceitos por Deus. Se eu tivesse continuado da maneira que eu vinha, se eu não tivesse dado um basta na minha condição de pecador, de insuficiente para entender a vontade de Deus, eu teria continuado do mesmo jeito. Não estaria aqui hoje falando com vocês. Não teria tido uma mudança tão grande. Uma conversão tão repentina como eu tive. Eu fiquei influenciado pela palavra de Deus. Não sei se o termo certo é esse, mas eu comecei a me dedicar à palavra. E foi com muita vontade. Foi com muita fome de conhecer. E já faz 22 anos. E essa fome continua. Eu acho que não vai morrer. Porque eu estou hoje com mais fome da palavra de Deus do que quando eu a conhecia há 22 anos atrás. Fevereiro de 98. A fome não passa, mas o alimento existe. A manutenção da fé vem pela palavra. Pelo trazer o conhecimento para a nossa vida. E tendo adquirido o conhecimento, poder passar ele para frente, fazer uso dele. Nós vamos ainda falar muito a respeito da palavra de Deus. Eu não sei até onde você pode ir comigo, mas eu quero ir adiante. Enquanto o Senhor me der força, toda palavra só nos faz bem. Mesmo quando ela nos machuca. Mesmo quando nós andamos cheios de cicatriz. Vale a pena. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.